Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos gravando uma nova série e esta nova série voltará ao nosso tema: magia, misticismo, taumaturgia. Então, vamos falar sobre a tarosofia, que é a ciência que eu criei, que fala sobre o tarô. Aqui nós temos o tarô de Worth e o de White, os dois. Então, aqui está os arcanos maiores de White. E aqui está os arcanos maiores de Worth. Então, Worth, deck é conjunto de. O conjunto de tarô de Oswald Worth. Aqui está os arcanos maiores de White. Então, esse será o assunto do nosso vídeo. Não esqueçam de dar o seu like, de se inscreverem. E se vocês quiserem ser meus alunos, vocês encontrarão embaixo desse vídeo todas as informações. Aula em grupo, vamos criar um novo grupo. O anterior acabou. O grupo anterior acabou, chegou ao final. Era de alquimia, agora será de tarosofia. Então, vamos ao nosso texto. O domínio da vida. A mais valiosa ciência é a arte de ser feliz. Dissemos no nosso vídeo anterior. Quem quiser, volte a ele. Como ser feliz. A ciência trabalha para que o homem conheça mais o mundo no qual vive e o universo no qual estamos. Aqui nós temos exemplo disso, dois exemplos disso. Aqui nós temos a enciclopédia Help, é sobre informática, mas tem muita coisa sobre ciência, muita mesmo. Sistema operacional, programas, computadores, tudo. Então, isso é ciência da computação. O livro é todo sobre informática. Temos 2 volumes. Aqui está um, nós temos outro lá. Então, a ciência é o que nós vamos agora mostrar aqui, que também nos ajuda. E aqui nós temos outro livro de outro tipo de ciência. Lá é máquina. Aqui é tudo, é o universo, principalmente os seres vivos. Enciclopédia visual, portanto é ciência, os dois são da Globo, todos dois. Então veja, aqui vocês têm escrito no centro o Globo, ó. Aqui, ó. Onde está meu dedo? Está aqui, ó, o Globo, tá vendo, ó? Banco Real, apoia o Globo. E aqui nós temos também, ó, o Globo, enciclopédia visual. Então, aqui nós temos 2 exemplos de livros de ciência. 2 exemplares de livros de ciência. O que é que a ciência procura? Melhorar a vida do homem, através de conhecimentos. Muito bem. Continuemos. Mas, por que isso? Porque o cientista tem como objetivo, como ideal, um mundo no qual o universo no qual estamos seja maior, mais benéfico, traga maior benefício para a sociedade na qual estamos. Então, ele é um idealista, ele é um trabalhador, ele é uma pessoa digna do nosso respeito. Logo, nós respeitamos a ciência. E conhecer assim o universo é ter poder de sua própria vida. Isto, portanto, conhecer a si mesmo e ao universo, a ciência também, porque a parapsicologia, a psicologia, a metapsíquica, é o conhecimento de si mesmo, e a astrofísica, a astronomia, é o universo. E mostramos aqui, mostrando 2 livros que falam sobre tudo isso. Pela enciclopédia visual, você vai ter conhecimento de si, dos animais, da natureza, e pela ciência da informática, a comunicação informática, você vai ter conhecimento sobre as máquinas e como funcionam. Então, mas existe uma coisa chamada filosofia, outra coisa chamada taumaturgia. Então, temos que escolher ciência, filosofia ou taumaturgia. Vamos dissertar sobre esses temas. Modelar o mundo pela filosofia é o anseio dos grandes pensadores. Aqui nós temos, portanto, 2 livros.
de filosofia. É outra ciência que procura. Então, aqui é os pensadores, a biocultural, filosofia. É ciência? Sim, é a ciência das ciências. Então, cada volume desses tem alguma coisa de importante. Nesse aqui, nós temos alguém que vamos citar. Já conhecidíssimo Aristóteles. Aristóteles foi o maior, para nós, de todos os cientistas. Popularizado por Tomás de Aquino, no século XII. Antes, era demonizado pela igreja. Então, começamos pelo Aristóteles. Mas antes de Aristóteles veio Platão e Sócrates. Já dissemos isso no vídeo anterior também. Então, Platão, que foi mestre de Aristóteles, e Sócrates, que foi mestre de Platão. Então, é a tríade mais conhecida. Mas antes deles, nós temos aqui alguma coisa. O mito e a filosofia, que nós chamamos de os pré-socráticos. E aqui é o assunto do livro que nós estamos do outro lado. Esse outro livro, então, continua sendo filosofia, os pensadores, mesma coleção, são 50 volumes. E aqui nós temos os pré-socráticos. Então, pré-socrático, os pré-socráticos. Então, lá começamos com mitologia, o mito, do mito à filosofia. Aqui nós temos os pré-socráticos, depois Sócrates, como Sócrates é importante, né? Sócrates, os pré-socráticos, ou seja, os que viveram de Sócrates. Então, aqui nós temos vários deles, então, aqui nós temos a listagem de todos eles, aqui está o índice, vocês podem ver, são muitos. Mas Tales de Mileto é o fundador da filosofia. Aqui é o primeiro, Tales de Mileto. Tales de Mileto. Tales, natural da cidade de Mileto, tá vendo? Mileto é o centro, depois vem Anaximandro, Anaximenes, aí vem Pitágoras e aí outros. Então, aqui nós temos, portanto, outra ciência. A filosofia. A ciência das ciências. Portanto, os cientistas que estudam a natureza são dignos do nosso respeito. Os que estudam o universo, o homem, são dignos do nosso respeito, da nossa admiração. E os pensadores são dignos do nosso respeito, da nossa admiração. Portanto, a sabedoria. Philos quer dizer amigo. Sophos, saber. Portanto, tudo no mundo é filosofia. A palavra filosofia engloba toda a sabedoria. Mas nós mostramos que Aristóteles, que é o filósofo por excelência, escreveu um livro de ética com o nome de Ética ad Nicômaco. Então, lá ele define a cidade, define o termo filia, porque diz que a amizade cívica, que ele chama de filia, é que é o ideal para uma cidade. Daí vem filiação. Portanto, os cidadãos de uma cidade devem se achar filhos de um mesmo pai, que é aquele que criou o mundo, ou os homens. Vocês é quem escolhe. Ou então, o universo. Não importa. Mas, que foi criação, o Big Bang já provou. Então, o mundo, por acaso, é uma ideia fora de moda. Então, nós temos aqui Aristóteles, depois temos Kant, que escreveu, para ser feliz, nós temos que ter a razão, que é o racional, a inteligência, com o livro Crítica da Razão Prática, pura. E temos também que ter ética, é o segundo livro dele, Crítica da Razão Prática. Não vou mostrar porque nosso assunto aqui não é esse. Então, ainda existe também Jacques Rousseau, que escreveu o Contrato Social. O objetivo é a igualdade social por meio de um pacto entre os cidadãos. É o que nós fazemos. O pacto é o nosso livro maior, que é a nossa Constituição. Então, a ideia da Constituição vem de Jean-Jacques Rousseau, que é a fé que vocês vão fazer. Então, modelar o mundo pela razão unida da fé, agora vai ser o nosso tema. Então, nós demos uma introdução. Essa introdução começou no vídeo anterior. Voltem a ele.
Estamos continuando. Portanto, é uma série. Modelar o mundo pela ciência é o objetivo dos cientistas, quer seja astrofísicos, quer seja biólogos, quer seja sociólogos, quer seja filósofos. Mas modelar o mundo pela razão unida à fé é o anseio dos grandes místicos. Então, aí entra a mística. Portanto, vamos encarar sobre 3 aspectos. Vamos dividir o misticismo em magia e esoterismo. Existe um livro que traz uma contribuição valiosa para nós, com a intenção de nos fazer felizes. Esse livro foi escrito pelo livro Elisa Red e ele chama-se O Livro de Hermes. Bom, nós estamos habituados, quando se fala em Hermes, imediatamente nos vem o Corpus Hermético. Mas não é desse livro que nós estamos falando. Elifa Levi fala do livro de Hermes, no livro dele, mas não é do Corpus Hermético. Então, veja só. Há muita ignorância e muita confusão. Aqui estamos, portanto. Aqui nós temos, então, o dogma mental da automagia, dividido em 2 partes. O dogma, que é a teoria, está aqui. Teoria, ele chama de dogma, primeira parte. Na segunda parte é a prática. E ele encerra ritual, com o nome ritual. Ele encerra belamente com o livro de Hermes. E aí, gente, não tem como não ligar a seção dele, o livro de Hermes, com hermetismo e com o corpus hermético. Mas Eliphas não está nem pensando no corpus hermético. Tá vendo? O livro de Hermes, para Eliphas Levi, é o tarô. Aqui, Hermes é, portanto, o nome que ele usa para dar um livro que, na verdade, não é um livro. São pranchas que eram desenhadas inicialmente nas paredes dos templos de Heliópolis, Luxor, Karnak e Tebas. Mas ele nos brinda com isso aqui e, na verdade, ele chama de livro de Hermes, mas é o tarô. Só que ele descreve. Então, a descrição é contrária à noção de esoterismo. O esoterismo não gosta de descrever. Então, tem aqui uma introdução e depois nós temos o assunto, ele entra no assunto. E aí, no assunto, ele vai terminar falando sobre tarô. Vai usar figuras, símbolos, mas o importante é que termina exatamente com o nome O Livro de Hermes. Então está aqui. Mais uma vez, pela última vez, então, vamos mostrar para vocês então, o livro de Hermes. Mas, longe dele pensar que aqui está falando de Hermes de Megisto. Ele está falando de Apolônio de Tiana, que está aqui, está marcado. Magia, Apolônio de Tiana. Tá vendo? Noctameron, que é de Apolônio de Tiana. Tá aí. Noctameron é o nome de Apolônio do livro escrito as orações de Apolônio de Tiana. Estão aqui. São portanto, vamos dizer assim, taquígrafos. São telegramas. É uma lista taquigráfica. E nós temos aqui, ele aborda também, que é a magia popular, chamada magia dos campos ou dos pastores, que é o que nós chamamos de simpatias. Ele vai abordar isso aqui também. Então, simpatias funcionam? Funcionam. Fitoterapia funciona? Funciona. Então, tem o Noctameron, que ele dá mais importância, a Apolônio de Tiana, mas tem também a magia dos campos, ou dos pastores, ou as simpatias. Eu tenho um livro só de simpatias, chazinho, ervazinhas, e fazer aquelas besteirazinhas aqui, amarrar o santo de Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, no pé da mesa, e vai por aí. Mas isso é de pouca importância. Mas está aqui.
a magia dos campos ou dos pastores, que chama de feitiçaria. Não é feitiçaria, é ignorância. De qualquer maneira, não tem nenhuma ligação com o Hermes Trismegisto. Nenhuma. Ou seja, o livro de Hermes, de Elifa Levi, não tem nenhuma ligação com esse livro aqui, o Corpus Hermético. Porque o Corpus Hermético tem como objetivo a ligação do homem com Deus. Deus é a ligação, portanto, é como se fosse uma Bíblia. Isso aqui é uma mini Bíblia. A ligação do homem com Deus. Só que aqui ele faz um discurso, e esse discurso ele chama de discurso de iniciação. Ou seja, se você segui-lo, você vai ter uma vida nova. Ele promete isso. Jesus também. Então, discurso de iniciação ou ascépios. Pronto. Hermes Trismegisto aí, ó. Tá vendo? Então, é mais para a religião do que para a ciência. É misticismo. Estamos já no misticismo. Então, por isso que pode se confundir o Corpus Hermético com o livro de Hermes de Elifa Levi. Mas não tem nada a ver um com o outro. Vamos deixar bem claro, tá? Nada a ver. O Corpus Hermético não está ligado ao livro de Hermes que Elifa dá no livro dele. Vamos correr. Bem, minha gente, quem foi Hermes Trismegisto? Foi o homem que nos legou o Corpus Hermético, que é um manual iniciático, muito conhecido, e deve o nome Hermetismo, que é elaborada a descrição da ligação do homem com o divino. Contudo, Elifas não está nem aí para o Corpus Hermético. Não cita ele, não dá importância a ele, pelo contrário, ele conhecia um egiptólogo, um tarado pela sabedoria do Egito, chamado Kurt de Gebelin, amigo íntimo de Elifas. Os dois se uniram e fizeram o que nós chamamos hoje de tarô, que são essas pranchas aqui, ó. Essas pranchas que estão aqui, e essas pranchas é que estavam originalmente pintadas nas paredes dos templos de Luxor, Karnak, Tebas. Aqui nós temos a carta 0, essa daqui, o louco, que é o tolo, o ignorante, o desorientado, e aqui o sábio. Então, vamos dar esse curso para vocês aqui, mas até somente 3 aulas. Depois, você terá que se inscrever no grupo que eu vou criar para fazer detalhadamente. Então, nós temos aqui da loucura à sabedoria. Vou dar só 3 vídeos com essas introduções, né? Porque são 9 cartas. A loucura é a 0 e aqui nós temos a 9. Só que além dessas, nós temos outras. Afinal, essa daqui, a carta 21. A carta 21 chama-se O Mundo. Então nós temos aqui 2 acepções dela. O Mundo. Daí 21 em algarismo romano. Portanto, são 22. Mas como a primeira não é numerada, o louco não é numerado, então dá-se uma noção de que é 21. Essa daqui não tem número. O louco não tem número. É chamada carta 0. Mas são 22 cartas. Então, isso é o livro de Hermes, segundo Elifa Levi. Então, o tarô é um conjunto de pranchas. Essas pranchas são chamadas de cartas pelo vulgo, pelas pessoas comuns. Mas nós chamamos de arcanos, porque estão dentro de uma arca, secretas. E a escola de mistérios, sociedades secretas, saibam ou não, ensinam o tarô. Só que elas fazem com que você veja tudo pelo véu do mistério, do juramento, do segredo, pois imaginam como sendo sagrado, e o sagrado é mistério, é secreto, só pode ser representado por símbolos. Ele mostra símbolos. Aqui nós temos o livro dele, já mostrei para vocês, nós temos símbolos, vários símbolos. Então, esses símbolos são conhecidíssimos, o de Baphomet é um dos mais conhecidos, mas importante, aqui está ele, Baphomet. Aqui está, Baphomet, e Elifa Levi. Então, sim, o símbolo é a essência do mistério, que está Baphomet. Então, ele está dentro da escola de mistérios. E, portanto, é um mestre nos mistérios. E o tarô é um livro de mistérios.
Vamos encerrando logo. Ignorância disfarçada em sabedoria. O tarô deve ser acessível a todos, mas as escolas de mistérios, as sociedades secretas, fazem você jurar que só entrando nela e jurando que não vai falar para ninguém, você é aceito. Isso é ignorância. Portanto, nós não podemos deixar que seja um privilégio de alguns. O tarô é acessível a todos e deve ser acessível a todos. Mas eu sou professor, eu vivo desse conhecimento. Portanto, darei 3 vídeos apenas com 3 cartas. Depois será o curso para quem se inscrever. Mas será apenas R$100 por mês, com 2 lives e vários vídeos. Ignorância disfarçada em sabedoria é o que se faz com o nome de tarô. Ou seja, as pessoas que fazem com que você veja tarô, com exceção de poucas. Por exemplo, aqui nós temos uma pessoa fantástica, foi a discípula de Israel Regardie, o maior cabalista da França, arquétipo da árvore da vida, cavalo de tarô. É uma mulher, Madonna Compton, que vai ensinar o tarô, mas também vai ensinar a árvore da vida. Então, ela tem conhecimento pra cacete. Então, aqui, ó. Aquela última carta, o mundo, tá aqui, tá vendo? Mas se você for no início, ela vai começar com a árvore da vida. Ela vai começar com a árvore da vida. É muito conhecimento. A aluna de Israel Regardie, que é um familiar, é um nome respeitável. Tá aqui. Então, ela aborda tanto a árvore da vida, é um conhecimento fantástico. Aborda a árvore da vida, tá aqui, e aborda o tarô. As duas coisas. Muito difícil de ser entendido. Ninguém pode começar por esse livro. Ninguém. É muito difícil. Madonna Compton. Mas ela aborda tanto a árvore da vida como o tarô junto. Ela junta tudo. Tudo junto e misturado. Aqui nós temos, portanto, né, a carta final. Ou seja, a mesma coisa de lá. Olha só. O velho eremita. O sábio. É a última carta. E a primeira carta é o louco. Que está aqui. A mesma coisa, então. Do tolo, desorientado, louco, a sabedoria. Pronto, minha gente. Então vamos avançar em 5 minutos, porque é o tempo máximo da gente. Então, ficamos aqui. E aos nossos respeitos, nossa saudação para o nosso irmão Juliano Riema, um dos homens